Oi pessoal, essa é a nossa terceira aula sobre função trigonométrica. Vocês devem ter reparado que no finalzinho da última aula cortou, né? Cortou um pedacinho do vídeo, do final, mas eu não ia falar nada de importante não, tá? Só ia me despedir mesmo, então vocês não perderam nada não. Olá pessoal, a gente vai ver aí, né, nessa aula um segundo exemplo de problema envolvendo a ideia de função trigonométrica. Na aula anterior a gente tinha visto um problema envolvendo a função seno. Nessa aula a gente vai ver um problema envolvendo a função cosseno. Vocês vão ver que não tem diferença nenhuma, tá bom? Então o nosso problema, ele está falando aí de uma mola e ele diz que a elongação dessa mola, quer dizer, o comprimento, né, o comprimento da mola, varia de acordo aqui com uma função que depende do cosseno. Então a história é a seguinte, né, você tem aqui a mola nessa figura, né, a mola apareceu normal, e aí se você contrai a mola, essa mola ela vai disparar, né, ela vai se esticar e depois ela vai contrair de novo e ficar naquele movimento, né, de encolher e esticar, tá bom? Até que ela vai voltar para a posição de equilíbrio, que é a posição normal, né, antes dela sofrer aí essa força, né, antes de sofrer esse desvio. Então o que ele quer que a gente descubra, né? Vamos lá, ele fala que a elongação é dada por essa função, onde o x, né, o comprimento, é igual a 0,2 vezes o cosseno de π sobre 2 mais π sobre 2 vezes t, onde t é o tempo em segundo, né, em segundos após a perturbação aí que a mola sofreu, e a gente quer saber quanto tempo após a elongação máxima a mola vai atingir a posição de equilíbrio. Então depois que a mola esticar o máximo possível, quanto tempo que vai levar para ela voltar para a posição de t igual a zero, né? de t igual a zero não, de x de t igual a zero, tá bom? Então vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer esse negócio? Pessoal, a gente tem aqui a função, né? A gente pode usar aquelas ideias que a gente viu, né, na aula passada, nas duas aulas anteriores, para ver quando que o x é mínimo, quando que o x é máximo, qual é o período, né? Nessa aula eu vou resolver um pouquinho diferente. Eu vou propor aqui com vocês que a gente faça o esboço do gráfico, tá? Para a gente entender direitinho o que acontece em cada ponto. Mas se você quiser fazer mais rápido, você pode fazer como a gente viu lá na aula anterior, tá bom? Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, t igual a 0, 1, 2, 3, 4, eu vou substituir esses valores na função para a gente ver o comportamento inicial desse gráfico. Então, por exemplo, quando t é igual a 0, a função vai assumir o valor 0,2 vezes o cosseno de π sobre 2 mais 0. Então é o cosseno de π sobre 2. Poxa, como é que é essa história de cosseno de π sobre 2 mesmo, né? Que eu não lembro desse negócio. O cosseno de π sobre 2. Vamos lá. Cosseno de π sobre 2, a gente consegue encontrar ele aqui, né? É só olhar para a abscissa desse pontinho, que representa o ângulo π sobre 2. A abscissa é 1, né? A abscissa é 0, perdão, né? A abscissa é 0 e a ordenada é 1. Então o cosseno de π sobre 2, ou cosseno de 90 graus, é 0. Isso vai zerar, né? A expressão toda vai zerar. Bom, e quando a gente fizer o t igual a 1? Agora a gente vai ter 0,2 vezes o cosseno de π sobre 2 mais π sobre 2, ou seja, 0,2 vezes o cosseno de π. Poxa, cosseno de π, vamos lá, o π está aqui, esse pontinho tem a abscissa igual a menos 1, então a gente vai ter, né, o cosseno valendo menos 1 multiplicado por 0,2 vai sobrar menos 0,2. Então a gente encontrou aqui uma situação, né, onde o cosseno ele é mínimo, então o x ele é mínimo também, né, e o que a gente vai conseguir com isso? A gente vai conseguir o momento aqui em que a mola está mais comprimida, né? Então a gente conseguiu descobrir essa situação. Essa situação ocorre quando t é igual a 1, ou pelo menos ocorre pela primeira vez quando t é igual a 1. Aí vamos lá, né? Para t igual a 2, 0,2 vezes o cosseno de... Vou trocar aqui, ó, o t por 2, então vai ficar π sobre 2 vezes 2 vai dar π, π com mais π sobre 2 dá 3π sobre 2. E a gente só está encontrando, né, só valores que a gente sabe calcular, né, valores que estão aqui na nossa tabelinha, né, o 3π sobre 2 apareceu aqui. Então, o cosseno desse valor é 0, né, vai zerar aqui de novo. Bom, pessoal, o que mais aí, né? Vamos continuar. Agora eu tenho o t valendo 3. t valendo 3 vai ficar 3 sobre 2
mais 1 sobre 2, 3 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 4 sobre 2, 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2, né? Então, cosseno de 2π, é isso? Tá certinho? Deixa eu só ver se tá certinho aqui, 3, 4 dividido por 2, 2, isso. Aí quanto que vale o cosseno de 2π, né? Vamos lá, 2π, ele tá sobre esse mesmo ponto aqui que eu marquei o zero, né? 0, 2π, 4π, 6π, estão sempre sobre o mesmo ponto, né? A gente viu isso na primeira aula. Então, cosseno de 2π é o mesmo cosseno de zero, você vai pegar a abscissa desse pontinho, a abscissa é 1. Então, 0,2 vezes 1 vai dar 0,2. E último ponto aí, né? Vou testar agora o t igual a 4. Então, vai ficar 4 sobre 2. 4 sobre 2, 2. 2 mais 1 sobre 2. 2 mais 1 sobre 2 vai dar 2,5, né? 5 sobre 2 vai ficar cosseno de 5π sobre 2. E agora, hein? Falhou, né? Falhou agora, porque 5π sobre 2 já não está mais aqui no nossos intervalos conhecidos, né? E agora, como é que a gente vai conseguir resolver isso, né? Pessoal, não tem problema, né? A gente sabe, né, que se a gente quiser encontrar o cosseno de 5π sobre 2, basta a gente pegar um comprimento, né, um comprimento de corda que vale 5π sobre 2 e girar aqui em torno da nossa circunferência trigonométrica. Então, quando você dá um giro completo, você gira 2π. Né? Para chegar a 5π sobre 2, que é 2,5π, você tem que girar mais de meio vezes π, não é isso? 5 sobre 2 é 2,5, um giro completo é 2π, você gira mais meio π, bate aqui. Então, o cosseno de 5π sobre 2 é igualzinho ao cosseno de π sobre 2. Por quê? Porque a diferença entre 5π sobre 2 e π sobre 2, essa diferença é 2π, que é o período. Então o cosseno, né, vai ser o cosseno desse ângulo, o cosseno desse ângulo é zero, né? Então 0 vezes 0,2, 0. Bom, pessoal, o que a gente conseguiu aí, né? Se a gente marcar aí todos esses pontinhos, vamos lá, 0 e 0, né? Vou marcar aqui. Aqui vai ser o 0,2 positivo e aqui o 0,2 negativo. E a gente tem, né, o alongamento aqui em metros no eixo vertical e o tempo em segundos, né, no eixo horizontal. Então aqui é o x em metros e aqui o tempo em segundos. Vamos marcar esses pontinhos? Primeiro ponto de coordenadas 0 e 0 está marcado. O segundo de coordenadas 1 e menos 2 está aqui, né? Menos 0,2 está aqui. Depois 2 e 0 está aqui. Depois 3 e 0,2 está aqui. E por último 4 e 0 está aqui. Bom, ligando aí todos esses pontos, a gente tem um gráfico, né? Olha que legal. A gente tem o gráfico da função seno, né? Ou pelo menos aqui um gráfico bem parecido aí com o gráfico da função seno, né? Vamos lá, marquei aqui e aqui. Bom, pessoal, com isso a gente consegue responder a nossa pergunta, né? A gente consegue responder? Vamos lá. Bom, primeiro vamos conferir, né? Aqui o nosso desenho, ele está dando a entender pra gente que o período vale 4, né? Do 0 aqui ao 4, na variação de t, a gente voltou para o ponto inicial aqui da curva. Se a gente estiver desconfiado, né? Poxa, será que o desenho realmente está certinho? Será que o período realmente teria que ser 4? É só a gente recorrer àquela fórmula da aula passada. Lembra que a fórmula diz que o período é 2π dividido pelo módulo do número que multiplica a variável independente, no nosso caso aqui é o t. Então, eu tenho o π sobre 2 multiplicando o t, eu vou dividir isso por π sobre 2, tá bom? Sempre 2π dividido pelo número que multiplica aqui a variável independente, que no nosso caso aqui é o t, né? Mas pode ser o x também, dependendo aí do problema. Bom, então vai ficar essa razão, né? Essa razão é 2π dividido por essa expressão, quando eu divido por uma fração eu multiplico pelo inverso, então eu vou multiplicar por 2 e dividir por π. Realmente, se você fizer essa conta, você vai cancelar π com π, vai sobrar 2 vezes 2, 4,
e deu certinho, né? Concordando aqui com o nosso desenho, de fato aí o período é 4. O período é de 4 segundos. Então a cada intervalo de 4 segundos, essa mola, né, ela volta para a posição inicial, tá bom? Ela volta para a mesma posição que ela estava 4 segundos antes. Bom, as posições, né, se repetem a cada 4 segundos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta. Ele pergunta, né, quanto tempo após a elongação máxima a mola atinge a posição de equilíbrio? Poxa, elongação máxima, a gente viu aqui que a gente conseguiu no tempo t igual a 3 segundos. Essa é a elongação máxima, né? E a elongação mínima, se a gente quiser saber, né, ela é obtida após 1 segundo, né? 1 segundo após a perturbação. Como a gente quer saber, após a elongação máxima, quanto tempo que demorou para atingir a posição de equilíbrio, só a gente vê que a posição de equilíbrio é sempre quando você tem o x igual a zero, então a posição de equilíbrio ela é atingida aqui, né? O equilíbrio ele é atingido uma vez, 2 vezes, 3 vezes aqui ao longo do nosso gráfico. A distância aqui, o espaço, né, o intervalo entre esses dois eventos é de 1 segundo. Então a nossa resposta é 1 segundo. Certinho, pessoal? Entendido aí esse problema? Complicado? Bom, é isso, né? Pessoal, a gente fecha por aqui, né? Essa parte de função trigonométrica. Vocês ficam aí com os exercícios aí que eu vou postar aí no Classroom, tá? Dá uma olhadinha, não são muitos não, tá? Dá uma olhadinha aí, qualquer coisa, qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente vê, tá certo? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.